Bem, amigos, nunca tivemos numa época de tanta sanidade espiritual do que hoje. A gente está vivendo exatamente numa época privilegiada, em que os conhecimentos têm se expandido de uma forma espetacular. Hoje a gente vê a expansão de conhecimentos, de inteligência, os mitos caindo, as regras sumindo e as pessoas se tornando cada vez mais comum. Antigamente era muito pejorativo, né? Alguém chamar um de crente, de protestante, porque dava uma conotação de desviado, né? Uma pessoa sem Deus. Hoje em dia esse mito acabou praticamente. Nós estamos vivendo uma época de elasticidade espiritual. Ou seja, as pessoas estão convivendo mais comum com as diferenças. Por isso que muitas as inscrições de livros, as programações de TV, existe o título, né? Unidade na diversidade. Isso é o que tem sendo propagado pelas grandes redes de televisão cristãs e também difundido na literatura. Então as coisas hoje estão se tornando bem populares e o conceito e o preconceito de muitas pessoas estão caindo, né? Graças a Deus por isso. Mas está existindo um grande problema no meio dos conhecimentos. Ainda está engatilhando a ideologia, a ideia de que você pode crer em qualquer coisa, você pode não crer também e ter sua liberdade. Existe ainda aquela forçação de barra que você tem que crer em alguma coisa, você tem que aceitar determinada doutrina para que você possa ser salvo. O que eu quero dizer com isso é que, por um lado, é muito bom essa expansão de conhecimentos, mas, por outro lado, é um muro de Berlim que tem que ser quebrado constantemente. Por que tem que ser quebrado? Porque as pessoas não se adaptaram ainda nessa nova modalidade cristã, de você crer no que quer, como queira e onde quiser. Ainda existe uma certa bitolagem para que as pessoas acreditem somente numa crença determinada. Por exemplo, se eu sou de uma fé, eu tenho que forçar as pessoas a serem daquela mesma fé, porque senão não vai existir salvação na minha concepção. E na concepção de muitos grupos religiosos, tem que existir unidade. Não na diversidade, mas unidade na unidade. Salvação na unidade. E ao mesmo tempo que isso está evoluindo cada dia mais, eu sinto muita falta do despreendimento da mente de muitos. Primeiro, as pessoas mais religiosas, as pessoas mais convictas, em outras palavras, mais beatas, são as pessoas mais difíceis de se conviver e de se moldar, porque elas têm um pensamento determinado e não tem quem tire daquela linha. Se eles acham que deve ser naquela denominação, naquele grupo religioso, não tem quem faça mudar de ideia. Alguns chegam até a admirar as oportunidades, as qualidades que outros dão e outros têm. Alguns chegam até a mencionar o que eu acho bom nisso, naquilo outro, né? Alguns citam alguns grupos dizendo o que eu acho bom, mas na grande realidade aquilo é só um marketing.
para conquistar todo mundo e levar para o seu grupo religioso. Então, existe ainda um grande preconceito na religiosidade de sectarismo. As pessoas têm que ser de determinada religião para ser salva. A salvação, a graça de Deus tem exclusividade. Cada um compra um pouquinho de sua experiência com Deus para si. É como se fosse uma casa, essa casa é minha. Todos têm casas, todos têm apartamento, mas eu tenho a minha e essa é a melhor. Ninguém entende o cristianismo como um todo, como sendo Deus Pai e a terra, todos filhos. Ninguém entende isso. Mesmo sendo tantos filhos professando a mesma fé no mesmo Deus, existem milhares e milhares de ministérios, que chamam ministérios, ou igrejas, indústrias, empresas, porque todas elas têm CNPJ, são empresas que pagam impostos e tal. E então esses grupos, eles querem pegar fatia para você como sendo o melhor. E cada um fica pescando no aquário dos outros, fazendo o seu marketing espiritual e mostrando que aonde ele está é o lugar verdadeiro. Então isso é muito prejudicial, gente. Porque nós não crescemos juntos, mas a gente está desfacelado, quebrado. E está, em outras palavras, vivendo uma vida individualista, achando que vai existir crescimento, e não vai. Nós estamos estagnados na mentalidade espiritual, porque a gente acha que cristianismo é uma crença, é uma igreja, é um CNPJ. Quando, na realidade, cristianismo é a sua ligação com Deus. Se você frequenta A ou B, não deve discriminar nem desmerecer nenhum, porque todos fazem parte do mesmo grupo, que é Jesus. Jesus é a cabeça e nós somos o templo. Os templos. Mas o pior é que ninguém aceita isso. Mesmo que fale, mesmo que diga alguma coisa, alguns chegam até a falar. Não, mas eu creio dessa forma, que todo mundo, em todo lugar, tem Deus tem seu povo. Tudo bem. É maravilhoso essa pregação teórica, mas na prática é diferente demais. Porque cada um quer seguir o seu próprio caminho, cada um quer fazer a sua própria vontade, e cada um está chamando os outros para o seu redil, porque o dele é o melhor. Aí fica confuso, né? Porque na escrita e na palavra diz uma coisa, e na prática existe outra completamente diferente. Não é bem assim. Se o indivíduo é de um grupo religioso, ele vai fazer de tudo para trazer aquele outro grupo, pessoas daquele outro grupo, para o seu. E ele vai pintar de verde, de azul, de vermelho, de todas as cores coloridas para chamar a atenção do outro. Então, no fundo, eu não estou respeitando o livre-arbítrio daquela pessoa. Eu estou mostrando e vendendo um peixe que, na minha concepção, é o melhor, o mais gostoso, o mais saboroso. É nesse sentido que eu não acredito nesse cristianismo desfacelado e quebrantado. É preferível que você tenha uma fé firme em Deus, sem nenhum desses grupos intervendo ou lhe intermediando, porque aí você tem livre acesso ao Pai e a Deus. Porque se for ser guiado por esses grupos, você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar girando em torno de si mesmo. Houve uma mudança? Houve, mas ainda precisa mudar muito a mentalidade das pessoas. As pessoas aí ainda estão dogmatizadas, embriagadas pela neutralidade e o exclusivismo e o sectarismo religioso.
Infelizmente. Infelizmente. Pense nisso e pense e analise e veja de que Deus é um. As maneiras de crença são diferentes. Mas não existe dois caminhos nem três caminhos como eles pintam. Existe o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns vai de pé, outros vai de carro, outros vai de moto. Outros vai caminhando rápido, outros vai correndo, mas todos estão no mesmo caminho. Maneiras diferentes estão no mesmo caminho. É essa a nossa mentalidade, para a gente conviver em paz com todos e seguir a paz com todos. Pense nisso. Um abraço.